vejo muitos Instagrams de negócio postando conteúdos no feed que não são conteúdos de feed, que seriam conteúdos de stories. E fazer isso pode prejudicar muito o seu engajamento e as suas vendas. Eu entendo que ultimamente muitas pessoas estão sendo obrigadas a começar a trabalhar com digital para poder manter o seu negócio ativo e muitas vezes elas acabam não se preocupando com esse tipo de coisa por não saber que isso pode influenciar negativamente na visão que as pessoas têm do negócio dela e isso acabar afetando nas vendas também. Por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês, pra você poder entender um pouquinho melhor o que postar no feed e o que postar nos stories. Pra quem não me conhece, eu me chamo Isis Lemos. Aqui no YouTube e lá no Instagram eu ajudo pessoas que têm ou que querem ter um negócio online a trabalhar utilizando as redes sociais da forma mais eficiente. Então vamos lá! A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é entender o feed como se fosse a vitrine do seu negócio. Ou seja, é a primeira impressão que as pessoas têm sobre o seu negócio. Então, o que você quer passar como primeira impressão? Concorda que na vitrine a gente tem que colocar coisas que são para chamar atenção, para fazer a pessoa entrar, para fazer a pessoa ficar e acompanhar a gente? Então, são coisas que tem que chamar atenção, né? Promoções, lançamentos, aqueles produtos que estão mais na moda para poder atrair, avisar as pessoas que você tem aquilo na sua loja. Então esse tipo de coisa é o que você coloca no feed, para você atrair as pessoas para estarem ali com você. É muito importante você lembrar que tudo que você coloca no feed são coisas que vão ficar ali para sempre, a menos que você exclua ou arquive, né, a publicação, mas se você não excluir, ela vai ficar ali para sempre. Ela não vai sumir depois de um tempo. Então você tem que pensar que o que você coloca no feed tem que fazer sentido para um longo período. Um erro que eu vejo muito nos Instagrams de negócio que aparecem para mim são as pessoas colocarem no feed uma informação que seria referente a um dia. Então, por exemplo, uma promoção que é só naquele dia. Vou dar um exemplo de um restaurante, um cardápio do dia que não vai ser servido amanhã. Se ele só vai ser servido hoje, então pra que você vai colocar no feed se amanhã não vai mais fazer sentido aquilo ali? Então se você coloca coisas no feed que pessoas que ainda não te seguem, que não te conhecem, elas chegam ali, dão de cara com aquele monte de informação que não faz sentido pra ela naquele momento, aquilo ali não vai atrair ela. Então você tem que prestar atenção quando vai produzir o conteúdo pro feed, porque ele não pode ser enjoativo, ele não pode ser repetitivo, sempre a mesma coisa, e ele também não pode ser poluído visualmente. Isso atrapalha muito na primeira impressão que as pessoas têm sobre o seu negócio. E tem uma frase que eu gosto muito que é: você não vai ter uma segunda chance de passar uma primeira boa impressão. Isso eu posso dizer também por experiência própria, que no Instagram, na minha lojinha, eu postava só produto, ou seja, eu comecei a perceber depois de um tempo que as pessoas começaram a parar de interagir, começaram a parar de comentar, as curtidas foram caindo, o Instagram começou a entregar menos para as pessoas que me seguiam o meu conteúdo e isso influenciava nas minhas vendas, porque se menos pessoas viam que eu estava ali, menos pessoas iam lembrar de mim, menos pessoas iam comprar de mim. Então é muito importante você diversificar o conteúdo. Isso é uma coisa que eu ensino no meu guia de criação de conteúdo. Lá eu mostro 16 tipos diferentes de conteúdo além de produto e serviço para você postar no seu Instagram e fazer essa diversificação, para você conseguir atrair mais pessoas, engajar mais os seus seguidores e não ficar aquela coisa enjoativa, repetitiva, sempre a mesma coisa. Isso é muito importante. Se você tiver interesse no meu guia, o link vai estar aqui embaixo para vocês, tá? E o que nós vamos postar nos stories então? Você tem que lembrar que os stories eles ficam visíveis por apenas 24 horas e depois disso eles somem. A menos que você faça um destaque com aquilo para as pessoas poderem ver depois, eles vão sumir em 24 horas. Então são coisas que você quer mostrar ali naquele dia. Então aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do cardápio do dia de um restaurante, ele seria postado nos stories, porque ele só vai funcionar para aquele dia. Se a pessoa entrar no dia seguinte e tiver o cardápio de ontem que não funciona mais, aquilo pode acabar atrapalhando. Se não vai ter aquele produto naquele dia que a pessoa quer, não faz sentido aquilo estar ali. Então tudo que for referente a apenas um dia, você vai postar nos stories, ok? E nos stories também tem aquela questão mais informal também, de você poder aparecer, de você poder se mostrar, de dizer quem tá por trás da produção daquilo, para as pessoas poderem se conectar um pouco mais com você. Não ficar aquela coisa só de postar produto nos stories. Os stories não tem tanto aquela pegada de combinar um com o outro. Então não necessariamente um stories precisa combinar visualmente com o outro. No feed a gente tem um pouquinho mais essa preocupação, justamente porque as fotos estão ali a todo momento pra gente olhar. Então elas têm que ter uma harmonia. Agora nos stories não tem tanto essa preocupação,
com essa harmonia entre uns stories e outro. Claro que você pode sim se preocupar com o visual dos seus stories, isso é muito legal porque deixa ele mais atrativo para as pessoas continuarem acompanhando. Também não é interessante você colocar coisas muito enjoativas, muito cansativas nos stories. Então, quando a pessoa entra nos stories e vê um monte de barrinha lá em cima sobre um assunto que talvez ela não se interesse tanto, é muito provável que ela não assista. Por isso, nos stories você tem que tentar ser o mais objetivo possível. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando em mim também, porque eu gosto de falar muito. Eu estou tentando ser mais objetiva possível para quando eu tentar explicar alguma coisa, tentar responder alguma dúvida, eu não ficar com muitos stories sobre um assunto só. Então nos stories você tem que postar coisas interessantes, que tragam engajamento. Você pode abusar das ferramentas para stories que o Instagram mesmo disponibiliza. Então enquetes, perguntas, votações, contagem regressiva, por exemplo, para um lançamento ou para um evento que vai ter. Quanto mais você usa essas ferramentas nos seus stories, mais o Instagram entrega para as pessoas esses stories. Como eu falei para vocês, tentar ser mais objetivo e não postar, por exemplo, textos muito grandes, porque as pessoas não vão ler nos stories, nem adianta. Então é preferível que você coloque uns 3 stories com um pouco menos de texto, tentando sempre ser o mais objetivo possível. Se você tá colocando muita coisa nos stories, será que não vale mais a pena você fazer um vídeo e postar no feed? Ou fazer um vídeo nos stories mesmo, que você consiga falar de uma forma mais dinâmica ali, pra pessoa assistir um pouco mais do que um monte de texto. Eu vejo muita gente colocando stories com muito texto e quase ninguém tem paciência de ler. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, deixar um comentário aqui no vídeo falando o que vocês acharam. E se quiser dar alguma sugestão de vídeo também pra eu trazer aqui pro canal, pode deixar aqui nos comentários também. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.